Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Sou atualmente o mais antigo do distrito, sou militante a nível nacional número 43. Eu entrei no PPD, na altura, e na JSD, em 26 de setembro de 1974. O motivo principal, eu gostava muito de política e foi, acima de tudo, a minha admiração pelo Dr. Sá Carneiro. O meu patrão, eu digo isto, peço-me, começa a comover-me um bocadinho, porque era uma pessoa que eu amava, era como um pai. O meu patrão era o Sr. Nuno Castro Pereira, cuja filha é a Dona Conceição Monteiro. Eu entrei porque, efetivamente, o conselho que ele me deu, e conhecendo eu a parte humana, o homem que ele era, de uma bondade extraordinária, ele dizia, efetivamente, que a única política que existia na Europa, em termos de política de vivência, era a social-democracia. É uma época única, aquele período de pós-25 de Abril, onde as pessoas viviam a política com uma grande intensidade. Mas deste PPD e desse período em particular, logo a seguir ao 25 de Abril, particularmente o chamado Verão Quente de 75, assisti a coisas incríveis, próprias do período revolucionário em curso, do processo revolucionário em curso, que se vivia de uma forma intensa, e digo-vos, foi terrível o enfrentar sessões de esclarecimento cívico e de propaganda eleitoral, porque essa foi feita pelos candidatos em Sesimbra, em Setúbal, em Grândola. Foi vivido com com um espírito muito grande de sacrifício e de olhar sempre para trás, porque tínhamos família, todos nós tínhamos família. Tenho que fazer uma referência muito especial à minha mulher, porque ela esteve sempre comigo. E em todas as sessões, foi na Incrível Almadense, no Pinhal Novo, no Samoco, em todo lado, ela não me largava. Portanto, ela sabia os riscos que corria. E tudo onde nós íamos, nós PPD, onde quer que fôssemos, havia sempre tentativas de, não digo de assassinato, né? Mas houve alturas que isso não aconteceu porque não aconteceu, porque Deus não quis. E fomos escalados para essa sessão, eu, o Emílio Lapa e o Matos de Oliveira. Recordo-me que chovia torrencialmente naquela noite, uma noite terrível de chuva, mas lá fomos. Chegado lá, o clube que nos indicaram não passava de um barracão coberto de chapa de zinco, com um bar, uma plateia armada, e à hora prevista para a sessão, a sala começa a encher-se com uma rapaziada que traziam à volta do pescoço e da cintura bandeiras do PCP. Era, na sua grande maioria, operários da Lisnave. Entraram calmamente, sentaram-se, e na altura, é curioso, o Emílio Lapa segredou-me e disse: Pissarra, acho que vamos ser atrocidades esta noite. E disse: vamos a ver. A verdade é que a sessão decorreu com toda a normalidade, seguisse um período de perguntas e respostas em que lá nos fomos safando. E no fim da sessão, convidaram-nos para beber uns bagaços lá no bar, levaram-nos até ao carro porque continuava a chover torrencialmente. E não fomos atrocidades, pelo contrário, saímos em ombros. E isto foi uma sessão que me marcou porque muitas delas não acabavam assim. A sério, foi no dia 30 ou 31 de janeiro de 1975, na cidade filarmónica incrível almadense, no salão de festas. O PPD realizava o seu primeiro comício no distrito de Setúbal. Foi uma ganesmota, acabou por não haver comício, porque aquilo foi boicote completo, né? Para nós sairmos da sala de festas, do salão de festas da Igreja Almadense, teve lá os indivíduos da tropa,
Mesmo assim, não deixaram os indivíduos da APU ou do PCP, ou que era aquilo, não deixaram de partir os vidros, partiram portas, inclusivamente um companheiro nosso que tinha um comércio humilde na Cova da Piedade, que tinha um Austin Mini. Esse Austin Mini estava ali relativamente perto da Incrível, do salão de festas, ali ao perto do tribunal, até o Austin Mini foi virado. Havia medo e havia mais do que isso, havia cautela. O meu carro, por exemplo, à porta da minha casa foi vandalizado. Os indivíduos atiraram muitas pedras, partiram muitos vidros e um grupo de nós também que saiu de lá e foi para a sede para assegurar que os indivíduos não entravam lá e não apareceram lá. Éramos francamente atacados e o ataque não era uma brincadeira. Setúbal, como era desejável e natural nessa altura, dado que a militância ainda não era muito forte e mesmo muitos militantes tinham naturalmente medo e os simpatizantes mais medo ainda. Obviamente que aqueles que já estavam comprometidos tínhamos que nos mobilizar todos. A mim valeu-me em Sesimbra pelo menos, mas noutros sítios, o facto de eu em 73 me ter lembrado de deixar crescer a barba. Não por uma questão de estética, eu deixei crescer a barba por uma questão de comodismo. Poupei lâminas e poupei tempo de manhã a barbear-me. Um ano depois, quando se dá o 25 de Abril, eu sou um militante do PPD fortemente barbado. E essas barbas impediram que algumas vezes eu tivesse levado pela medida grossa. O célebre comício do PPD no Clube Naval em Setúbal, que mais parecia que redundou quase que numa espécie de guerra do Vietnã, valeram mais uma vez as barbas. Muita gente, e curiosamente essa muita gente já era grande parte dela constituída por aqueles que estavam lá decididamente para boicotarem o comício. As coisas estavam muito minadas, tivemos muitos alertas, mas também tivemos muita gente que disse que ia lá, daqui, de Cascais, etc. Apareceria muita gente. E quando os poucos que já lá estavam dentro, cedo para parar as coisas, começaram a ver, foi cá fora uma multidão que não tinha nada a ver com os militantes do PSD. Creio que já tinha havido tentativas da parte da oposição, que estava na sala, de queimar coisas nossas e tudo mais, e o ambiente estava completamente insuportável, ao ponto do Dr. Rita dizer para nós, a gente se calhar vai-se embora, porque, quer dizer, eu tenho família e nós não estamos aqui agora, não vamos pôr em causa a nossa integridade física e tudo mais. E quando entramos no pavilhão do Naval, pela porta lateral, estavam dois senhores, dois militantes da secção de Setúbal. Um deles, o senhor Telmo, diz-me, atenção que há aí muitos do contra. Eu trazia uma grande bandeira do partido, da altura do PPD, e entrei para dentro do ringue. E na altura que eu entrei para dentro do ringue foi quando começou os desacatos mais fortes. Eles começaram a entrar, começaram a ocupar o centro do pavilhão e algumas bancadas e entravam, como eu constatei pessoalmente, entraram munidos, muitos deles com barras de ferro debaixo dos casacos. Quando acabou e aquilo começou um bocado de rebuliço lá dentro, eu disse vou-me embora. E vim para fora. E quando cheguei cá fora estava um polícia, 3 ou 4 metros. Disse, olha, vou-me pôr aqui quietinho ao pé do senhor, porque lá para dentro aquilo está um bocado em revolução. Começámos a ver muita gente a gritar e a querer atacar as pessoas, invadiram o pavilhão e impediram totalmente da realização do comício. Mas a forma de me escapar foi ter-me escapado por meio daqueles que nos atacavam. E dizer aos outros, olha, vamos a eles camaradas, e fiz-me confundir com um dos atacantes e procurei raspar-me o mais depressa possível porque a situação estava a tornar-se absolutamente insuportável. Eu era um dos oradores, porque era, nessa altura, secretário distrital da JSD,
e o orador nacional era o Dr. Magalhães Mota, é o que estava previsto. Mas ele nunca chegou a Setúbal porque foi informado da situação. Mais tarde, não sei a que hora, chegou o Dr. Sá Borges, que era o vice-presidente da Comissão Política Nacional, e mais alguns membros da direção política do partido, e depois decidimos abandonar a sede, e a sede depois foi invadida e roubada no dia seguinte. Saí de Palmela e fui, e quando lá cheguei já estava a sede ocupada pelos manifestantes, que atiravam cadeiras e telefones e coisas pelas janelas, mas tivemos o cuidado que o mais importante seria o fecheiro de militantes. E esse fecheiro de militantes já não estava na sede, estava guardado exatamente em Palmela, mais propriamente na Quinta do Anjo. Lembro-me de haver uma viatura, uma Citroën Diane, à porta a carregar papel, os nossos... a telefonia, os giradiscos, enfim, que levantaram o soalho a pensar que nós tínhamos armas. Era algo de profundamente ridículo. E eles estiveram lá durante várias semanas. Foi, digamos, um momento muito negro para nós, mas não desanimamos. Um dia estávamos, sei lá, uma meia dúzia de militantes à porta e vimos os militares chegarem umas carrinhas do exército, eles saíram e nós automaticamente, éramos meia dúzia, alguns já faleceram, e entrámos na sede e imediatamente começámos a limpar a sede. A varrer, a tirar os vidros partidos, enfim, a tentar recompor. Foi um ato imediato. E estávamos nessa atividade de vassoura, chegou uma equipa de reportagem da RAI, da televisão italiana. E foi uma coisa espetacular. Eles estavam espantadíssimos da nossa militância de um partido como o nosso, numa zona como Setúbal era na altura, ou pelo menos era assim considerada, e o PSD conseguia esta imagem de renovação e de trabalho e de luta. E isso impressionou-os aos jornalistas italianos imenso. A nossa capacidade e a nossa dedicação. Mas essas imagens eram muito importantes para mostrar que o partido existia, que estava vivo e que queria ir por diante e que tinha propostas concretas para dirigir o país. De modo que era a palavra de ordem, era que só quem não pudesse é que não comparecia num comício ou numa sessão de esclarecimento, quer ela fosse em Setúbal, quer ela fosse em Lisboa. O nosso partido é efetivamente diferente. Nós não temos de tudo, como se costuma dizer. Temos desde o operário, desde o analfabeto, até o indivíduo mais credenciado em termos literários, em termos académicos, temos de tudo, felizmente. Não? Eu acho que é um partido que continua, de facto, a olhar para a pessoa, a tentar respeitar a pessoa, os seus anseios, os seus ideais. E temos provado outra coisa. É que somos um partido que vive para este país. Não andamos a reboque de internacionais disto ou daquilo. Pensamos por nós e eu acho que isso é que também é muito importante. Há muito amor nisto. Só por amor é que uma pessoa cá anda. Continuo no partido com o mesmo amor que tive inicialmente. Há amores que perduram. Estão a perguntar-me por que estou aqui. A verdade é que não vivi o ano quente de 75. Não assisti às tentativas de boicote às ações do PPD. Nasci em democracia e não conheço um regime que recusa a liberdade. Por lutarem pelo ideal de uma vida mais justa, por garantirem que hoje temos mais oportunidades, por nos contarem como foi viver uma época em que se combatia por vezes correndo risco de vida, pelos sacrifícios que fizeram no passado. Por tudo isto, agradeço-vos. O vosso exemplo é uma inspiração para a minha geração que olha para o futuro unida, mobilizada e com esperança. Porquê? Porque, na verdade, há amores que perduram.